Olá pessoal, hoje eu venho contar para vocês como que funcionam as escolas japonesas e como são divididos os níveis escolares. Quer saber tudinho? Então é só continuar assistindo o vídeo. Bom, primeiramente, já explicando, as escolas aqui no Japão, o ano letivo, ele começa em março. Mentira, ele começa em abril e termina em março. Então, assim, todas as escolas vão ter esse feriado, que é em março, para começar as aulas em abril. Então, sempre começa um ano aqui no Japão, você começa a contar em abril. Você conta a partir de abril e termina em março. Então, assim, aqui é dividido em 4 níveis. Que o primeiro, claro, isso tirando o pré, tá, gente? Então, da primeira à sexta série, que é o primário, se chama Shogaku. Essa escola, esse primeiro nível de escola, ele é obrigatório pelo governo. Toda criança deve estudar, porque é onde ela vai ser alfabetizada, é onde ela vai aprender o básico do básico do básico de todos os estudos. Então, já é determinado pelo governo, dependendo do bairro que você mora e da cidade que você mora, exatamente a escola que o seu filho tem que ir, que a criança tem que ir. Então, assim, isso é separado pelos bairros. Então, junta tal bairro, tal bairro, tal bairro e tal escola que você vai, que é perto. As escolas são bem perto porque os pais não podem levar os filhos para a escola de carro. Eles vão junto com a turminha do bairro, junta ali, faz uma fila, todo dia de manhã eles vão juntos e voltam juntos. Exatamente, eu não sei dizer exatamente se é pra já acostumar a criança com essa independência, mas eu acredito que seja isso. E eu acho isso ótimo, porque faz a criança ter mais amigos, juntar. E eu sempre gostei disso, eu acho que não tem problema nenhum, sabe? Sempre tem da primeira à sexta série, os mais velhos são os líderes do grupo, tem o líder do grupo ali que junta e leva. A segunda etapa assim, nível escolar, é o Chugaku, que é a parte do ginásio, que você sai do Shogaku da sexta série, a partir da sétima série é uma outra escola, onde que também é determinado pelo governo o colégio que você vai, e também é obrigatório, toda criança tem que estudar até a nona série, porque é da sétima à nona, tem a nona, tá, gente? São 3 anos de ginásio. E é onde começam os uniformes, que não tem no primário. No primário o uniforme é bem básico, é só para o esporte mesmo, não tem uniforme para você ir para a escola exatamente. E no Chugaku você já tem o uniforme para você ir para a escola, tem o uniforme de esporte, tem o uniforme do clube, então assim, tudo começa a ser determinado ali. Então, isso que diferencia bastante esses dois níveis. E é uma fase muito complicada, assim. E é uma fase, assim, meio complicada, porque eu mesmo tive muita dificuldade no Chugaku. Porque é uma fase onde que, tipo assim, as crianças elas já começam a ter aquela meio rebeldia e tal. E é difícil para os professores também terem esse controle, sabe? Então, assim, sempre tem um pouco de dificuldade nessa parte. Só que, assim, é uma fase que a criança tem que passar, é onde ela vai fazer amigos, que ainda continua amigos do bairro, então são amigos vizinhos, assim, onde que você vai levar pra sempre, sabe? Já no colegial, aí começa a escolha dos pais e do aluno. Porque para você entrar no colegial, você precisa prestar vestibular. Então, o colegial que você vai entrar depende muito das suas notas e do que você faz. Então, tem várias formas de fazer esse vestibular, não é difícil. Mesmo que você tenha nota muito ruim, você consegue prestar vestibular, você consegue entrar em um colegial. E o colegial, assim, tem público, tem particular. Na verdade, todas as escolas têm público e tem particular, mas onde começa a dar muita diferença mesmo é no colegial. Até o Chugaku, gente, não tem muito porquê de colocar numa escola particular. Pelo menos assim, eu não vejo necessidade. Não é porque o seu filho, tipo assim, quer prestar medicina que ele precisa desde o começo estar numa escola particular. Porque não tem necessidade, de verdade, não tem necessidade, porque aqui o nível de estudo do japonês, eles são bem alto, assim. Não tem necessidade. Às vezes compensa mais você deixar ele na escola pública e investir num cursinho, onde que ele vai ajudar ele nas dúvidas, deixar ele um passo adiante do que a escola vai ensinar. Então isso eu acho que é mais válido do que você colocar desde o começo numa escola particular. Que às vezes a única imagem que o seu filho vai ter é de um patricinho,
Hoje uma patricinha aqui, um riquinho que tem dinheiro e que os pais colocaram na escola particular desde o começo. Claro que, gente, tem histórias e histórias e tem níveis e níveis. Eu não posso generalizar, tá bom? Então isso depende bastante do que você quer fazer, do que você quer investir no seu filho. E no colegial, tem uniforme sim, aí não começa que não tem a maioria dos colegiais. Se for colegial público, tem comida na escola. Se for colegial particular, que nem foi o meu, tinha que toda vez levar o meu almoço ou eu comprava lá. Então, a partir do colegial, já os alunos começam a trabalhar. É bico, né? Eu não sei como é que fala isso em português, mas são bicos, porque você trabalha só algumas horas por dia. Só que você ganha razoavelmente bem. Então, se você trabalhar bastante, você ganha bem, você consegue bancar, assim, bastante coisa, o pessoal começa a sair. Só que é a fase onde que você tem que estudar pra caramba, porque a faculdade tá aí e você só tem 3 anos pra se preparar. Aí é onde que você já tem que começar a pensar no seu futuro. Que eu já acho uma sacanagem também seguir sua vida com 18 anos de idade. Mas é a vida, né, gente? É meio complicado, às vezes tem muita gente que acaba decidindo nem ir pra faculdade e trabalhar primeiro pra depois pensar no que vai fazer. Só que eu acho difícil que se você não insiste logo ali no começo, entrar logo numa faculdade, ou, tipo assim, fazer logo o colegial, porque o colegial é opcional, fica difícil depois pra você voltar. E eu acho complicado, assim, eu acho que é melhor você já fazer tudo de uma vez, já sofre tudo que tem que sofrer de uma vez, porque depois fazer é meio complicado mesmo, eu acho complicado voltar. A faculdade não, a faculdade você pode pensar, só que a única diferença aqui no Japão, a faculdade não é que nem no Brasil, sabe? Tipo, não é comum e não é normal você encontrar, tipo assim, um velhinho fazendo faculdade aqui no Japão, ou um cara de 40 anos fazendo faculdade aqui no Japão. É muito difícil. A maioria do pessoal, eles já fazem a faculdade logo que termina o colegial, já faz logo a faculdade, e o que você vai encontrar, assim, velhinhos, vamos dizer, pessoas mais de idade, é na pós-graduação. Na pós-graduação, pelo contrário, você não encontra pessoas da sua idade de 22 anos, 23 anos, que é a idade que a gente termina a faculdade. É difícil você encontrar pessoas novinhas. É mais fácil você encontrar pessoas de 35, 40, 45, 50 fazendo, porque às vezes a empresa que eles trabalham precisa disso e eles exigem você ter até a pós-graduação. Mas assim, no Japão é basicamente esses 4 níveis que você tem. Faz ali o público mesmo, porque o público é muito bom, o nível é alto. Você vai pagar muito caro no particular. Escola brasileira aqui no Japão é caro. É uns 50, se eu não me engano, é uns 50 mil por mês. E a escola japonesa você paga 6 mil por mês. Tipo, é muita diferença. Então, se você não pretende, se você não sabe quanto tempo que você vai ficar aqui no Japão, deixa o seu filho estudar o japonês. Deixa ele ter amigos japoneses, deixa ele estudar na escola japonesa, onde ele vai ter aula de culinária, ele vai ter aula de costura, vai ter aula de artes, de música, eles vão fazer passeio, vão fazer as viagens, vai conhecer o Japão, coisas que a escola brasileira às vezes não proporciona. Então, assim, investir nessa parte eu acho muito bom e eu acho muito válido. Do que você falar assim, eu vou ficar 1 ano só no Japão, coloca na escola brasileira, aí fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, 7, tá aí 10 anos, a criança termina o colegial aqui, não tem uma faculdade. E se for fazer uma faculdade, tem que fazer o cursinho, porque não adianta, gente, aqui no Japão não tem como você ter um nível de estudo em português como no Brasil, porque é diferente, a estrutura é diferente, as coisas que são diferentes. Então, assim, essa é a minha opinião, tá, gente? Não vai sair falando aí que não presta, porque não é isso que eu tô falando. É muito bom, porém, eu acredito que se você não tem um tempo determinado pra ficar aqui no Japão, se você não sabe quanto tempo que você vai ficar aqui, então deixa aprender o japonês. Principalmente os mais velhos, os adolescentes, porque se eles voltarem pro Brasil e não quiserem estudar numa faculdade, pelo menos eles sabem japonês. Se ele sabe japonês, ele dá uma garra ali, estuda inglês, ele vai ter um ótimo serviço. Então, assim, é muito válido. Eu acho que, tipo assim, precisa, sabe? Aprender o japonês. Isso não só os filhos, mas os pais também, porque exige dos pais ajudarem nas tarefas, tá ali com o seu filho e perguntar o que aconteceu na escola, conversar com o professor, pra ver o que você pode ajudar e outras coisas, porque senão o seu filho vai ficar muito sozinho na escola. E ele vai ter que se esforçar sozinho e isso é muito ruim.
É bom que os pais sejam presentes. A escola japonesa exige essa presença dos pais. Você precisa estar presente com o seu filho para você ajudar. Se você não tem condições de ajudar na tarefa, paga um cursinho. Eu já trabalhei em cursinho, gente, cursinho tipo só para reforço mesmo, para ajudar a criança a fazer a tarefa, ajudar a coisa. E é de boa, você consegue pagar tranquilo, não é caro. Então, assim, vale a pena investir. Eu acho que todos os pais devem investir na educação dos filhos. Tem que ralar? Tem que trabalhar? Tem que trabalhar. O Japão não é mais um mar de rosas como antes. Então, eu espero ter respondido algumas coisas, espero que vocês tenham entendido. Eu vou ver se consigo fazer outros vídeos explicando mais detalhes assim, de outras coisas. Se vocês tiverem perguntas, deixem aí no comentário, comenta aí aqui no YouTube ou no Facebook, que eu coloquei lá na minha página, que eu coloco no meu perfil também. Logo, logo eu faço uma página que fica mais fácil pra poder postar pra todo mundo, tá bom? Me sigam lá no Snapchat, que eu posto bastante coisa aqui do Japão, posto bastante coisas do meu dia a dia. Meu Instagram tá aí, meu Twitter, que eu não uso muito, mas tá aí também. Porque às vezes eu posto aí, vocês vão ficar sabendo, tá bom? Eu acabei de voltar de viagem, eu fui de viagem de formatura, fui pra Bali. Isso daqui não é uma tatuagem, gente, tatuagem de rena, logo logo vai sair, tá? Não se assustem, não fiz uma tatuagem. Então, logo logo vou estar postando também alguns vídeos, como que foi lá, mostrando as coisas de lá, porque eu gravei bastante coisinha pra postar. Um beijo e até mais!